Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui iniciando a nossa primeira live da jornada preparatória para a imersão Quebrando Paradigmas com Pinos. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês possam aproveitar. Caso você ainda não esteja inscrito, as inscrições começaram a partir de ontem. Se você ainda não estiver inscrito, você pode se inscrever. O link está aí na minha biografia, reabilitadorphd.com.br/inscrever pinos. Sejam muito bem-vindos todos, Marcela, Cleidiane, Samuel, todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Fonseca e nessa jornada que nós estamos agora, eu estou aqui para ajudar você a saber como é possível fazer pinos 2 vezes mais rápidos e não fraturam e nem soltam. Nós estamos dentro de uma caminhada grande e essa caminhada ela vai fornecer para vocês conteúdos durante as próximas 3 semanas, iniciando a partir de hoje. Todos os dias nós temos lives às 9 horas da manhã e depois nós vamos ter alguns outros conteúdos que vão culminar dentro da imersão Quebrando Paradigmas em Pinos. Então nada melhor do que a gente começar hoje com um grande tema. Vocês vão ver que nós vamos variar os dias entre temas que vão mostrar para vocês os caminhos que vocês devem seguir para conseguir dominar as estratégias, os pinos que sejam mais rápidos, que sejam mais resistentes e que sejam fortemente aderidos. Então, por um lado, nós vamos ter esses caminhos, do outro lado, nós vamos ter aquilo que te sabota. Você precisa saber quais são os entraves, os obstáculos que estão aí te travando, impedindo o seu sucesso dentro da sua caminhada para realizar pinos que sejam mais resistentes, que sejam mais aderidos e que você faça isso de uma maneira mais rápida. Está claro para todos nós, desde aquela outra imersão que fizemos, que quando você consegue ser mais rápido, mas ao mesmo tempo você consegue aliar todos os benefícios da tecnologia atual, fazendo de uma maneira ética, correta, que seja mais resistente e fortemente aderido, a chance é que você tenha estratégias para ser mais rápido e isso te forneça melhor rentabilidade. Isso é super fundamental em todos os momentos da nossa vida, mas eu acredito que no momento que nós estamos vivendo de retomada das atividades clínicas, isso tem uma importância talvez até maior hoje em dia. Então é super importante que vocês possam fazer esse acompanhamento. Não se preocupem se você está chegando agora, poxa, não me inscrevi, qual é o momento, o que eu devo fazer. Nós estamos começando a partir de hoje e todas as lives que nós formos fazer, elas estão sendo gravadas e ficarão disponibilizadas através de um link que vai ser colocado no meu Telegram. Então vocês vão poder encontrar esse link lá. Dentro do Telegram também vocês já podem encontrar as informações, um PDF com todas as informações de todo esse evento que nós começamos a viver a partir de agora e que pode auxiliar você dentro da sua estratégia de estudo, da sua organização de cronograma. Tudo isso você vai poder fazer essa organização e fazer a sua programação de estudos. Nós temos 22 conteúdos programados até o momento do início da nossa imersão. Esses 22 conteúdos estão divididos em 12 lives e em 10 aulas que já estão gravadas e disponibilizadas já. É só você fazer. Quando você faz a sua inscrição, automaticamente você ganha de presente esse link e aí clica no link, você vai direto para o site onde estão listadas lá todas essas aulas para você poder assistir. Tá ok? Então, isso fica disponível até o momento da imersão. É importante que você se organize, que você assista o mais rápido possível para não perder todo esse conteúdo. E nos dias 21 até 27 é o momento, é o apogeu da nossa conversa, onde nós vamos fazer a nossa imersão Quebrando Paradigmas com Pinos. Por que isso, Quebrando Paradigmas com Pinos? Porque eu observei que diante de todo o nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo sobre pinos, existem entraves, existem problemas que estão impedindo que vocês consigam aproveitar
a tecnologia que existe. Para quem não sabe, tecnologia significa ciência aplicada. Então, se você pensar em todo o desenvolvimento científico que a gente tem dentro do tema pinos nos últimos 10, 15 anos, nós vamos enxergar uma evolução assustadora. E, infelizmente, isso não é a realidade que chegou ou que chega na maioria das pessoas. Tem uma grande colega, a Cíntia, que me mandou um vídeo ontem comentando exatamente sobre isso. A Cíntia comenta que, poxa, ela terminou uma especialização de prótese em 2016, olha só, 2016 para cá nós temos 4 anos. E em apenas 4 anos ela se sentiu extremamente defasada em todo o conteúdo que ela tinha e se sentia insegura para realizar os pinos de uma maneira que ofertasse todos esses benefícios que eu estou dizendo a vocês. Que você seja mais rápido, que ao mesmo tempo que você consiga embutir qualidade. Então a Cíntia, diante de todo o conteúdo que ela absorveu, ela comentou o quanto isso foi valioso para ela. E é nesse sentido que eu quero trabalhar com todos vocês, para que vocês também possam absorver o máximo de conteúdo e trazer a parte científica para a aplicação clínica. Não adianta nada ficar viajando na maionese de artigos, etc., sem que isso tenha aplicabilidade para você usar hoje, à tarde, no seu consultório. Então a ideia é que todos esses conteúdos a partir de agora, eles vão ter essa pegada para você partir para o uso clínico real. Então, assim como nós estamos acostumados, não era a favor de pino de fibra, a Bruna comentando, né? Eu fiz especialização em prótese e eles não eram a favor de pino de fibra de vidro. Bruna, isso é extremamente comum, né? Principalmente as pessoas que são formadas com a estratégia, digamos, tradicional da prótese. Então, essa estratégia tradicional, infelizmente, ela desclassifica, ela cria paradigmas que, infelizmente, estão entranhados na cabeça das pessoas e que vão desfavorecer a possibilidade de evolução, de você trazer melhores benefícios para o seu paciente. Olha só, eu não quero dizer em momento nenhum aqui, não quero que nenhum de vocês entenda que eu tendencio para um tipo específico de pino. Esse não é o caminho. Aí eu estou criando, na verdade, outro paradigma. Poxa, só o pino de fibra que funciona? Não, de jeito nenhum. Todos que estão aqui e as pessoas que me acompanham sabem que sim, que existe a possibilidade de você utilizar vários tipos de pinos nas várias situações clínicas e ter o benefício que aqueles pinos podem provocar. O problema é quando a gente tem uma formação, infelizmente, aquém do diagnóstico. A palavra mais importante que a gente tem que conversar hoje é essa. Quando a nossa formação é aquém de nos trazer conhecimento para você diagnosticar as melhores situações para cada tipo de pino, aí você está seriamente limitado. E essa limitação vai trazer, infelizmente, problemas para o seu paciente. E problemas para o seu paciente significa problemas para você. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem, se eu não me engano o nome da pessoa era Patrícia, me perguntando, olha só, professor, eu cimentei um caso com um núcleo metálico fundido num dente 12, não lembro se era o 12 ou 22, cimentei recentemente, era um caso que o paciente já tinha e veio para mim com aquele elemento solto, eu recimentei, verifiquei, parecia não ter nenhum tipo de contato, porque um dos fatores importantes que nós temos que pensar, nós vamos ver isso é o tema da super live do dia 20, a live pré-imersão, que são os 4 fatores principais que nos norteiam na escolha do pino. Mas olha só que interessante, ela fez essa cimentação e checou a oclusão
né? Porque o fator oclusão é um desses fatores que eu estou comentando com vocês e verificou, poxa, não, parece que está tudo ok e tal. Alguns dias depois, o WhatsApp chega para ela uma mensagem do paciente informando que tudo tinha soltado. Pino, com coroa, com tudo. Então, olha só. Nessas situações onde o problema existia, você tentou corrigir, ele continua existindo, parece que não foi corrigido o problema. Se o problema não foi corrigido, a gente precisa, na verdade, fazer o entendimento do diagnóstico, para que você possa saber qual é a causa daquele problema e daí você poder lidar da melhor maneira. Muitas vezes numa situação como essa, fala Pedrão, muitas vezes numa situação como essa, existem trincas na raiz e essas trincas elas podem favorecer o deslocamento de uma estrutura que é altamente rígida e não está colada no remanescente dental, como é o caso dos núcleos metálicos. Mas o pino era extremamente comprido, havia todas as condições ideais para que se fizesse um núcleo metálico fundido e ele tivesse sucesso. Então, a situação que eu quero trazer para vocês com esses exemplos que eu estou mostrando agora é que nós não podemos tendenciar ao uso de um tipo ou de outro tipo, e sim eu entender quais são as limitações, quais são os benefícios de cada um e aonde eu posso utilizá-los para eu ter a melhor performance possível. E é lógico que eu estou aqui, como já falei a vocês, com a intenção de você saiba como que você pode fazer as coisas de uma maneira mais rápida e que seja igualmente eficiente, eficaz. Por que que isso é importante? No momento que nós estamos vivendo, os pacientes estão com medo de ir nos consultórios. Eles estão com medo. Por quê? Porque é perigoso. Não significa que a odontologia ela é a que mais contamina. Nós estamos muito expostos, sim, mas nós temos a melhor das estratégias de controle de infecção de todas as profissões na área de saúde. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta disso. Por quê? Porque aquilo que estava sendo previsto, que a gente seria os mais contaminados de Covid, etc., não é o que aconteceu. O rigor que a gente tem é muito grande, mas o paciente está com medo. Então, aonde eu quero chegar com isso? O seu paciente está com medo, o que você precisa destruir de paradigma? Que tratamento odontológico é demorado. Você precisa aniquilar com isso. Quando a gente traz esse conceito para os pinos, existe uma dificuldade muito grande de você ser rápido quando você arma a sua estratégia, por mais que ela esteja perfeitinha, para utilizar os núcleos metálicos fundidos. Não estou dizendo que eles são errados, mas quando você vai fazer o uso deles, as chances são de que você vai ter que gastar mais tempo clínico, mais sessões clínicas. Ao passo que podem existir estratégias quebrando esse danado desse paradigma para que você faça também mais rápido e que seja tão bom quanto, ou talvez melhor do que aquilo que você estava esperando obter com aquilo que está entranhado na sua cabeça. Então eu vou virar aqui o celular para a gente ir fazendo umas anotações, assim como nós fizemos na nossa última jornada e imersão. Todas essas anotações elas vão ser fotografadas e eu coloco esse resumo lá no nosso canal do Telegram, assim como também eu vou colocar depois um PDF grande resumindo toda essa caminhada, esse conteúdo para nós lá também. Vai ficar isso disponível para vocês. Bem legal, espero que vocês curtam, que vocês gostem e aproveitem. Tem alguém fazendo uma perguntinha aqui? Eu vou tirar os comentários para a gente fazer as nossas perguntas mais ao final, tá? E aí a gente consegue ter uma linha de raciocínio legal. Só vou responder essa porque já está aqui. Possui conhecimento sobre pinos de quartzo? Os pinos de quartzo foram durante muito tempo excelentes opções, viu, Evandro? Mas isso porque quando existiam muitos pinos de quartzo,
os pinos de fibra eles estavam no início do desenvolvimento ainda. Então, naquele tempo, ainda existia um grande salto de diferença entre eles. O quartzo tem muita sílica, então fornece boa qualidade adesiva. Só que o que acontece foi que existem uma infinidade de tipos de fibras de vidro. E o pessoal foi estudando de maneira a você conseguir fazer que as fibras de vidro que nós trazemos agora para utilizar nos pinos, não são todos, tá? Mas os melhores pinos têm boas fibras que fornecem resistência e alta capacidade de adesão. Então hoje eu diria para você que a maioria absoluta do mercado de indústrias que tem qualidade como seu ponto de vista usam as fibras de vidro e conseguem fornecer uma qualidade igual ou às vezes até superior àquilo que a gente tinha no passado com o quartzo. Então isso não é mais a nossa preocupação, tá bom? Deixa eu desativar aqui esses comentários para a gente seguir com o nosso raciocínio. Então eu vou virar aqui a telinha para a gente ir fazendo as nossas anotações, tá ok? Vamos lá, deixa eu virar aqui. Pronto, então vejam só. Deixa eu só me posicionar aqui para eu ficar bem certinho. Beleza pura. Então, algumas questões que são importantes, ó, dos paradigmas. Paradigmas nos pinos. Então, vejam só, o que eu quero primeiramente dizer com isso? Existem alguns paradigmas importantes aqui para que você pense nesse momento desse primeiro tema nosso aqui e que vão nos trazer problemas com os pinos. O primeiro ponto importante é que normalmente as pessoas estão preocupadas com problemas pontuais. O que eu quero dizer com isso aqui? Então, às vezes você quer saber qual é o material, você quer saber qual é a técnica. Ah, professor, qual que é o melhor material? Qual é o pino mais resistente? Deixa eu virar aqui de novo. Qual é a técnica que eu cimento? O que eu faço nesse pino de fibra? Qual é o pino de fibra que é mais resistente? O que eu preciso fazer com o cimento resinoso? Então, essas são preocupações pontuais. Que a resolução de uma pequenininha ou outra, é óbvio que isso ajuda. Não estou dizendo que isso não é importante. Mas eu quero que você entenda que a gente precisa ir muito mais fundo do que os pequenos problemas pontuais que você pensa que são a solução do seu problema, a solução daquilo que você precisa para a sua atividade clínica ser melhor. Então esses pequenos problemas, é lógico, eles são importantes e nós vamos elencar todos esses problemas, nós vamos trabalhar com isso daí, sem dúvida. Só que o que você precisa saber definitivamente é que se apegar em pequenos problemas, se você não tem um conhecimento do todo, não vai adiantar. Exemplo, não adianta você escolher o melhor cimento resinoso se você não sabe se naquele dente seria o ideal de você utilizar um pino de fibra. Ou qual pino de fibra. Ou se aquele dente foi eventualmente tratado de uma maneira que não vai possibilitar o melhor desempenho para o pino que você escolheu. Então não faz sentido um pequeno problema, porque muitas vezes esse pequeno problema ele não vai servir para resolver todos os seus casos clínicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir ali naquela caixinha, clicar ali e ir colocando as dúvidas no final
eu vou responder as dúvidas para vocês, tá bom? Então, só clicar lá na caixinha e colocar isso. Então vejam, esse é um problema importante. As pessoas continuam com problemas aparecendo e não acham o cerne da questão. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês que vai deixar isso muito claro. Algumas semanas, eu acho que umas 2 semanas atrás, eu fiz uma série de podcasts relatando para nós a respeito de como você precisa entender e lidar com o cimento autoadesivo, que é o que a gente acabou de conversar aí agora. Então vejam só, quando você tem um cimento autoadesivo, ele precisa interagir com a estrutura dental. Precisa interagir com a estrutura dental. Não dá para eu fazer o uso de um cimento autoadesivo e ele não ter dente para ele se interagir. Algumas pessoas, por exemplo, passam adesivo antes de um cimento autoadesivo. Então eu estou, estrutura dental, adesivo, isso aqui é o adesivo, estrutura dental, adesivo, e aí eu venho com o cimento aqui. É lógico que tem um pino, né? Aí eu venho com o cimento colocado aqui, ó. Então eu estou com uma situação que me atrapalha o contato do cimento com o dente. Poxa, Rodrigo, mas quando eu te perguntei naquele meu problema pontual lá, qual é o melhor cimento autoadesivo que eu preciso utilizar, que eu compro para eu utilizar, e você me indicou o cimento X. E eu comprei esse cimento X e estou utilizando e naquele caso soltou. Então, olha, eu te resolvi um problema pontual, mas que não resolveu a sua situação clínica, porque cada caso é diferente. E naquele caso onde o cimento não tinha contato com a estrutura dental, porque você às vezes cometeu um erro técnico, ou às vezes existia algum reembasamento de raiz, ou existia um núcleo de preenchimento e você está cimentando alguma coisa ali em cima, o cimento não tem aonde interagir. Então olha só que por isso que a parte técnica é óbvio que ela é importante. Não tenham dúvidas que ela é importante. Mas você entender do sistema por completo é onde faz você ter a maior chance de sucesso. É onde você destrói esses paradigmas. Eu estava outro dia assistindo uma live e o indivíduo comentou, né? Falou assim, poxa, não pode mais utilizar então pinos, não pode mais utilizar cimento autoadesivo. Então eu não sei de onde tirou essa informação. Você precisa saber aonde você pode utilizar isso para ter melhor chance de dar certo e aí sim vai dar certo. Por isso que esses problemas pontuais, eles são muito menores, muito menos importantes do que um entendimento do cerne da questão, da complexidade, de diagnosticar aonde é melhor você utilizar cada um dos materiais, das técnicas, das estratégias do seu pensamento e daí você poder sim ter a maior chance de sucesso. Então é nesse ponto que os paradigmas são importantes. Vamos virar lá que tem mais coisas para a gente anotar. Posicionar aqui. Beleza, então o que eu quero dizer literalmente é que, item número 2, que nós precisamos mais de diagnóstico. Esse diagnóstico vai te servir para quê? Para você selecionar os materiais, para você selecionar as melhores técnicas, para você selecionar, vou colocar aqui dentro do nosso tema específico, os pinos mais indicados. E aí, com tudo isso bem executado,
aí sim você consegue ter a sua estratégia de ser mais rápido, de ser mais resistente e de ser mais aderido. Tá certo? Então, esses paradigmas atuais que nos atrapalham, eu vou colocar aqui quais são todos eles, ó. Material, técnica, vamos sublinhar, ó. Material, técnica, tipo de pino. É você ficar focado em um tipo de problema. Sabe qual outro paradigma importante que existe aqui? Apesar de não ser uma preocupação pontual, mas está na cabeça das pessoas. Olha só, a especialidade. Às vezes as pessoas acham que só os especialistas em dentística, só especialista em prótese, poderia fazer e fazer bem os pinos. E isso é a mais pura inverdade que existe no mundo. Você não precisa ser especialista em endo. Não precisa. Eu não estou querendo que você faça a endodontia. Você tendo uma boa endodontia feita, aí precisam existir estratégias para que você não estrague aquilo que foi feito. Aí sim entra a importância da técnica. Então vocês estão vendo que a importância de técnica, de material, da sua especialidade, do seu conhecimento técnico ali a respeito, ela entra num segundo ponto. O primeiro ponto, mais importante de tudo, é o conhecimento, é o conceito. E daí sim, aí você vai saber direitinho o que fazer. Vou colocar um outro exemplo aqui para vocês, para que alguns outros exemplos, para que vocês vejam aqui através de imagens e a gente consiga entender isso bem direitinho. Olha só essas imagens aqui, ó. Essa é uma situação clínica aonde o paciente chegou com esse elemento 11 já completamente restaurado ali com resina e tinha um pino provisoriamente ali colocado, né, uma haste metálica com reembasada com resina acrílica, dando uma certa retenção ali para aquela resina que estava ali de maneira provisória. Então, depois de removido tudo isso, eu quero que vocês observem lá naquela imagem, lá embaixo, a situação de um pino o mais volumoso que nós tínhamos para fazer o uso naquele momento clínico e todo o espaço sobressalente ali ainda, né? Então, o pino está bem fino em relação ao que a gente precisava para ele ocupar todo o espaço. Então, vejam, nessa situação clínica, começam a surgir alguns dos grandes paradigmas que a gente tem quando você faz o trabalho com pinos. O primeiro e talvez o gigantesco que surge é, poxa, se esse pino não está intimamente adaptado, não é o pino que eu devo utilizar. Sem dúvida que isso é importante. Mas por que você não usa a estratégia científica, o conhecimento científico, o diagnóstico a seu favor para saber o que fazer e ainda assim utilizar todos os benefícios do procedimento adesivo a seu favor e a favor do seu paciente nessa situação clínica? Porque é absolutamente possível, desde que você entenda o que precisa ser feito. Então, vejam só, é uma situação onde nós temos uma certa quantidade de estrutura dental, desconsidere lá aquele pino solto, mas vejam que aqui do lado nós temos uma quantidade de estrutura dental importante. Não é o ideal, mas nós temos uma quantidade de estrutura dental interessante. O ideal, quando a gente pensa, ele nos cria outro paradigma. Poxa, o que é o ideal, Rodrigo? O ideal que todos os artigos científicos nos trazem é eu preciso ter 2 milímetros de férula circunferencial. Aí eu quero que você me responda. Isso acontece em todos os seus casos clínicos? Aparece?
em todos ou não? Ou você lida com situações como essas, aonde de um lado você não tem nada, como lá do lado daquele canino, né? Você não tem nada de remanescente dental. Na vestibular existe um pouquinho, na distal você está no limite, lá na palatina já existe um pouco mais de estrutura. E aí? E aí, nesse caso aqui, olha só, um pino de fibra instalado, restaurado de maneira direta com resina composta, e lá embaixo vocês estão vendo a foto de acompanhamento 2 anos depois. Nós estamos completando 3 anos de acompanhamento agora, nesse segundo semestre dessa paciente. Então, percebam que esses entraves que estão na nossa cabeça, que são os tais paradigmas, que nos bloqueiam através de materiais, através de técnicas, através de pensamentos incorretos dentro da sua formação, através de você achar que a sua especialidade, ou mesmo que você não seja especialista, que você é incapaz de fazer isso bem feito, são situações que estão travando o seu progredir, o seu sucesso. E dentro desse nosso trabalho que nós vamos desenvolver aqui, a ideia que eu quero trazer para você é justamente o contrário. Quebrar esses paradigmas para que você saiba definitivamente o que fazer e ter a chance de ter sucesso. Assim como nessa outra situação, vejam só. Observe isso aí, ó. Qual desses 2 elementos você me diria o seguinte: poxa, esse vai durar muito tempo? O 11 ou... Vou até abrir os comentários aqui para quem quiser se posicionar. Ó. 11, que não tem férula, não tem nada, ou o 21, que já tem bastante estrutura, né? O 21 tem bastante estrutura ali, ó. Nós estamos vendo uma porção de férula bem grande. Já no 11 é o contrário. Então vejam só, essa é uma situação aonde nós, sem dúvida nenhuma, que pensaríamos que, poxa, eu teria muito mais chance de ter sucesso aonde eu tenho férula. Esse é um paradigma que está entranhado na nossa cabeça. Sabe o que aconteceu? Nós temos, aí vocês estão vendo a imagem radiográfica. Deixa eu tirar aqui de novo os comentários para vocês poderem ver melhor. Vocês estão vendo aí a imagem radiográfica? Peraí. Tá certo. 18 anos depois. Os 2 dentes com os pinos instalados de maneira idêntica. Então observem que é uma situação clínica que desafia tudo aquilo de conceito que nós temos até o momento, né? Desafia todos esses entraves, esses paradigmas que estão bloqueando o desenvolvimento nosso dentro do tema pinos para que você tenha maiores chances de sucesso. Poxa, 18 anos de sucesso. Ela já trocou as coroas. Já trocou as coroas e os pinos estão lá. Perfeitos. Olha a radiografia de novo, ó. Perfeitos, cimentados, tudo tranquilo, obedecendo todos os padrões que se precisa. Então, percebam o seguinte, se nós formos pensar, nesse caso clínico aí, ó, se você for pensar, puxa, tecnicamente, naquela época, aí ao redor de 2001, naquela época, a qualidade de técnica, materiais, cimentos, essas coisas todas que havia disponível para a gente fazer eram muito piores do que aquilo que tem hoje, do que o entendimento que se tem hoje. Só para que você tenha uma ideia, por exemplo, isso não serve para todos os tipos de pino, mas para alguns tipos de pino nós temos que fazer um tratamento na superfície dos pinos para torná-los mais aptos ao processo adesivo.
Esse tratamento normalmente ele acontece com peróxido de hidrogênio 30-35% por 60 segundos. Beleza. Quando é que isso surgiu? O primeiro trabalho científico que mostra isso para nós foi em 2008. E depois uma série de outros trabalhos vieram atestando isso, né? Então, grupos lá da Itália, grupos aqui do Brasil de pesquisas importantes com pinos, trouxeram essa informação importante para nós. Mas esse caso que vocês estão vendo aí, ele foi feito muito antes de surgir essa informação. Então isso mostra mais uma vez para nós que o entendimento do conjunto, de todo o cerne da questão, ele é muito mais poderoso do que você se ater a alguns problemas pontuais. Não estou dizendo novamente que os probleminhas pontuais, eles não são importantes. É óbvio que eles são importantes. Tá? Mas o que você precisa definitivamente saber é por que utilizar um núcleo metálico fundido nessa situação aqui é a melhor. Por que utilizar um pino de fibra nessa outra situação aqui seria o melhor? E nessa onde eu estou no meio do caminho? Por que eu tenho que caminhar para cá e caminhar para lá? Esse é o fator decisivo. Essa é a quebra de paradigma que nós precisamos ter. Para que, independente da situação clínica, se você tem mais ou menos estrutura, se você não tem quase nada de estrutura, ou se você tem um pouquinho e um montão de estrutura, que você possa utilizar da melhor maneira possível os materiais e ter a chance de sucesso. Então, utilizar os materiais, utilizar as técnicas, é o segundo pensamento que nós temos que ter. O primeiro pensamento importante é você ter elementos, e esses elementos se referem a conhecimento, para que o conhecimento mude a sua atitude. E daí você possa utilizar aquilo da melhor maneira possível. Tem um grande colega, eu não sei se ele está aí presente, ele entrou num determinado momento, chamado Rodrigo Nanini. O Rodrigo fez um comentário super bacana dentro das dúvidas que ele tinha, desde da nossa última imersão, que alguns momentos, eu quero colocar mais um exemplo, vários exemplos para vocês entenderem, que alguns momentos que ele utilizava o cimento autoadesivo, o U200, tá certo? O U200. O 200 é um dos melhores cimentos autoadesivos que existem no mercado. Mas ele tinha alguns problemas que eventualmente soltava quando ele fazia todo o núcleo ali, né, e fazia um provisório, e eventualmente numa outra sessão, onde ele fosse remover aquilo para fazer a moldagem da coroa definitiva, havia a soltura, né? E eu estou dizendo aqui para vocês que eu estou dentro dessa nossa empreitada aqui para que você saiba definitivamente como produzir os pinos mais rápidos, pelo menos 2 vezes mais rápido daquilo que é o tradicional, que eles sejam altamente resistentes e não fraturam e que sejam fortemente aderidos para não saltar. Então a primeira dúvida dele foi, o que eu estou fazendo errado? Se você me falou que eu estou utilizando o melhor cimento autoadesivo que existe, então não existe razão. Então tá vendo tanto que o problema pontual ele te cria um paradigma mental e aí você acha que, poxa, só porque eu estou dirigindo a Ferrari eu vou chegar em primeiro lugar. Não, definitivamente não. Não é porque você tem o melhor pino, não é porque você escolheu o melhor cimento, não é porque você cimentou a melhor cerâmica, não é porque você, sei lá, você moldou com material top das galáxias que vai dar certo. Você precisa entender do complexo inteiro para daí você ter a noção daquilo que pode te trazer de benefício. Qual o paradigma que ele tinha então? Nessa situação clínica específica, ele achava que só pelo fato de estar utilizando o melhor cimento estava resolvido. Então nós fomos investigar qual é a situação que estava trazendo problema para ele. Então, por exemplo, você pega uma situação clínica como essa, vamos voltar lá.
Imagina que se você cimenta esse pino com todo esse montão de espaço aí preenchendo, tudo isso aí sendo preenchido por um cimento resinoso. Não há cimento resinoso que aguente, por mais resistente que ele seja. Ah, mas o meu cimento resinoso, eu vi num teste científico lá, a resistência coesiva dele é violenta. Beleza, mas todo cimento resinoso contrai. E a contração dentro de vamos chamar assim, dentro de uma kitnet dessa daí, né? Você não tem sala, quarto, cozinhas, não, é só um quartinho pequenininho, apertado. Por mais que tenha um espação ali, ó, mas na hora que você coloca o cimento, ele está enclausurado, ele não tem para onde distorcer, né? E essa distorção, ela trabalha no sentido de aliviar as tensões. Quando você está todo fechado, aí já era. Aí tudo que existe de tensão desenvolvida dentro da contração do cimento se reflete nas paredes do canal. E daí, quanto menos essa adesão nas paredes do canal for eficiente, a gente corre o risco, sim, de perder a resistência adesiva. Então, para que você entenda tudo isso, não basta só ficar fixado num paradigma do material, no paradigma do pino, na técnica, na sua especialidade. Poxa, eu sou especialista, falei para vocês, vai da Cintia, acabou a especialização em 2016 e não sentia confiança nenhuma de fazer os pinos, e mudou tudo isso. Então vejam que na situação do Rodrigo, que eu comentei com vocês, sabe qual era o problema dele? Que eu fui investigando, ele secava muito o canal. E os cimentos autoadesivos precisam de uma certa umidade para fazer com que a reação aconteça. Se há essa necessidade de uma certa umidade para a reação acontecer, tecnicamente isso é importante. Então lembra lá no início que eu te falei o seguinte, dentro dessa nossa conversa sobre os paradigmas que atrapalham o seu caminho, o mais importante é você identificar quais eles são e eliminar ou colocar eles em segundo plano. O que não significa que as técnicas e os materiais não sejam importantes. Mas quando você define tudo primeiro, a sua estratégia e sabe como utilizar o melhor possível, por exemplo, nesse caso clínico aí, eu posso sim utilizar um pino de fibra. Da maneira como ele está aí? Não. Por quê? Porque a situação clínica aqui me mostra que existe um espaço muito grande, portanto eu preciso engrossar esse pino. Aí existem várias alternativas para você engrossar esse pino. Antigamente não existia, mas de alguns anos, pouquíssimos anos para cá, existem os pinos de fibra feitos em Cadicam, por exemplo. Aonde você tem uma quebra monstruosa de paradigma agora. Porque aonde existe a maior chance de problema nessas situações clínicas que nós estamos visualizando aqui? Primeiro, acabamos já de falar, né? Um monte de cimento resinoso aí ao redor, alta contração, facilidade de soltar, tem muita chance de dar bolhas. Então aí, beleza, o problema está aí instalado. E isso tem relação com o fato de soltar o pino. Mas existem muitos problemas que levam, por exemplo, à fratura do pino. E aonde fratura? Bem nessa interação da embocadura ali final do canal, né? Inicial, né? Do início da embocadura do canal com aquela parte que fica para fora do pino, no núcleo de preenchimento. Então é ali normalmente que existe a maior chance de início de uma fratura. Se você tem uma maior quantidade de fibras nesse local e que essas fibras sejam uniformes em relação a todo o conjunto do pino, é o que eu tenho pesquisado isso há mais de 12 anos já, e existe uma série de outros trabalhos também mostrando que aí nessa situação você tem uma melhor chance de desempenho.
Então, se eu estiver numa situação clínica como essa, uma das saídas atuais que usam a tecnologia disponível hoje no nosso mercado é você, por exemplo, fazer o uso dos pinos de fibra em CAD/CAM. E daí você consegue ter um maior volume de material que te reduz a chance do problema acontecer quando a gente tem esse espação ali. Ah, Rodrigo, mas eu poderia eventualmente, num espação como esse aqui, por exemplo, fazer o reembasamento, né, do pino. Ou o reembasamento da raiz. Sabia que isso pode acontecer também? Existe a chance de você reembasar a raiz. Tem 2 artigos científicos na literatura publicados sobre isso, de 2018 para cá, 2018 e 2019. Então, se você não tem, qual é a mensagem importante então? Se você não tem elementos de conhecimento, você vai lidar com a situação clínica como essa, ou como essa, ou como essa, da maneira como é a sua formação tradicional, cheia de paradigmas. Não significa, novamente, que ela está incorreta, pelo amor de Deus, mas significa que você já tem condições de dar um passo à frente e ter mais sucesso, desde que você tenha conhecimento para refletir, pensar. Então, o meu interesse, sem dúvida, é que você tenha esse tipo de elemento, para que você não fique travado dentro de uma única escolha, mas que você tenha independência, liberdade. Essa é a grande palavra. De pensar a respeito do caso e falar, puxa, nesse aqui, o que eu poderia fazer para ter melhor chance? Não é só utilizar um pino de fibra. Ah, porque o pino de fibra ele tem adesão, porque é biomecânica. Não é isso. Não é só isso. Esse é um paradigma pequenininho. Esse é o primeiro, é o ponto, acender o fósforo. O fogo grande, ele precisa de você. Poxa, nesse daqui eu vou utilizar um pino de fibra. Mas o que é o melhor? Será que existe uma marca que me traga melhores resultados? Eu coloquei um stories, acho que foi sábado ou domingo, de um caso clínico que tinha um espaço bem menor do que esse, mas o pino não estava bem adaptado. Escolhi um determinado pino e um colega que teve um pensamento super massa falou assim, poxa, você está falando aí a respeito do reembasamento, eu fiz reembasamento do pino naquele caso, e ele comentou o seguinte, poxa, por que você não escolheu, por exemplo, o pino da FGM, que é o White Post DCE? Tem o DC e o DCE. Eu falei, puxa, olha, interessante o pensamento dele. Para quem não conhece esses 2 tipos de pino, a FGM tem 2 tipos, DC e DCE. Imagina que aqui é o meu dedo, esse é o DC, e quando eu pego o DCE, aqui é a região apical, aqui é a região cervical. Essa região cervical, ela é bem mais grossa. Então existem algumas situações clínicas que você vai precisar disso. Olha só nessa situação aí, aonde que nós estamos vivenciando um problema? Lá na região mais coronária, cervical. Eu preciso de maior volume ali. Então, se você tiver maior volume ali, maior volume de pino significa menor volume de cimento. Significa menos chances para os erros de cimentação. Erros de cimentação são terríveis, terríveis. Então, por exemplo, eu falei para vocês lá no início que a gente tem 10 aulas liberadas desde já, é só você se inscrever, viu? Já tem 10 aulas liberadas. Uma das aulas é a escolha do cimento resinoso. Outra das aulas é o mecanismo de cimentação. Só que esses são pontos pontuais, que se você não entender do conjunto inteiro, onde eu vou te mostrar os caminhos que você deve seguir e tudo aquilo que está sabotando, está te travando, não vai adiantar nada. Porque você vai falar, o Rodrigo me falou, é o caso do outro Rodrigo lá, o Rodrigo me falou que eu tinha que utilizar um cimento tal, eu comprei o cimento tal e está soltando. Ah, eu passei o adesivo fulano e tá dando problema ainda.
Porque você não está pensando no conjunto inteiro. Aí não adianta. Aí eu tirei um paradigma seu e você instalou outro imediatamente naquele lugar. Né? Então foi um Ctrl+C, Ctrl+V incorreto, que não vai te resolver a situação clínica. Por isso é importante que a gente saiba das técnicas, que a gente saiba dos materiais, mas que eu tenha um entendimento de como fazer a melhor performance daqueles sistemas que eu estou pensando em utilizar. Aí sim a coisa é diferente. Aí você cria oportunidades de um trabalho assim como esse, que mesmo com todas as limitações da época, mantém-se 18 anos em boca, perfeito. Mesmo substituindo as peças, tá? Então mantém-se com perfeição. Ah, mas eu não posso restaurar uma coroa inteira com resina. 3 anos já de acompanhamento clínico instalado. Então, o fato sempre é: não menosprezem aquilo que você já sabe, mas saiba que existe muita coisa para você aprender dentro desse tema que evoluiu demais nos últimos, eu vou colocar nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. De 10 a 15 anos. Então a evolução ela foi enorme, gigantesca dentro dos pinos. Para a gente saber tecnicamente como lidar, etc, etc, mas que criam oportunidade de trabalho para você saber lidar melhor com cada uma das situações e ter a melhor chance, a melhor performance. Tá? Então, vamos virar aqui que ainda tem mais alguns itens que eu tenho que colocar aqui para você, desses paradigmas que estão te travando, e eu quero que a gente consiga destruir tudo isso, eliminar essas coisas, esse ranço terrível que está aí te atrapalhando. Então, vamos lá. Aqui. Então, o que é que eu quero que você saiba que é o seu jeito errado? Errado de pensar. Primeira coisa importante. Só em material, em técnica. Esses são os dois principais pontos. Se você fixar só nisso, você cria paradigmas que vão te atrapalhar. Mas existem outros problemas gigantescos. Eu vou colocar aqui também, ó, dinheiro, tempo, dedicação. Vamos comentar sobre isso aqui agora. Ó. Dinheiro, tempo e dedicação. Então, o que eu quero dizer agora para você que está aí nessa manhã acompanhando isso e que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Se você conseguiu ver essa aula depois, também não tem problema. O fato é que eu quero que você tenha a melhor chance de formação possível. Perceba o seguinte. Muitas vezes as pessoas me mandam mensagem assim: professor, qual que é o melhor material, mas mais barato? Ah, eu não tenho... Essa primeira coisa, envolvendo dinheiro. Ah, agora não é o momento, eu não tenho tempo, porque eu tô trabalhando muito dentro do tempo disponível, mas eu não tenho tempo para eu estudar isso aqui e tal. Será que é prioridade na sua vida ter esse tipo de evolução? Então é uma pergunta que você precisa pensar. Porque quando você tem prioridades, você arruma tempo, você sabe disso. Você arruma tempo para você ter um estudo melhor, uma dedicação, você faz a coisa acontecer.
Eu estarei aqui essas próximas 3 semanas, todos os dias me dedicando a nós evoluirmos juntos. Mas eu preciso da sua dedicação. Não adianta nada eu trazer um monte de conteúdo aqui para você e você, agora eu não tenho tempo, não. Então, isso daí vai jogar exatamente contra você. Isso está um paradigma que está fixado aí na sua mente que faz você travar. A mesma coisa a questão do dinheiro. Então eu tenho que comprar. Poxa, uma outra pessoa me mandou uma mensagem, um direct, falando que ela comprava, até me mandou umas fotografias lá, uns pinos de fibra pelo eBay. Ele faz muito pino, faz cerca de 4, 5, 6 pinos por dia. Então ele comprou um punhado de pinos no eBay. Olha só, qual será o controle de qualidade que isso tem? Qual será? Mas aqui na embalagem. A embalagem você pode pôr o que você quiser, ué. Né? Então você põe. O meu é a maior resistência do mundo. Beleza, quem prova que não é? Então, essa questão, essa economia, ela pode te trazer problemas. Esse entrave, esse paradigma financeiro, ele precisa ser destruído. Tem uma das aulas que já está disponível para vocês, aonde eu aniquilo com isso. Acaba. Isso vai ser arrebentado, vai ser quebrado, esse paradigma. Para você largar dessa bobeira de que eu tenho que economizar num cimento, que eu tenho que economizar no pino, que você tem que economizar aí na sua formação. Não. Quanto mais conhecimento de qualidade você tiver e utilizar isso a favor da escolha de bons materiais, aí a chance que você tem de ter sucesso. E imagina o seu paciente que tem um pino que soltou, que quebrou, que você demorou demais, o cara está desesperado para ir no seu consultório agora e fazer assim, ó, terminar rápido. Por quê? Porque ele está com medo, né? Ele está com medo de se contaminar, etc. Então ele quer resolver rápido. Então esses 3 pontos eles precisam ser resolvidos de uma maneira categórica. É por isso que nós vamos abordar isso, para quebrar esses paradigmas. Eliminar essa questão, não, o dinheiro é que me desfavorece, eu não consigo e tal. Então, isso não precisa existir, não vai existir. Nós vamos trabalhar para resolver essa situação. Deixa eu voltar agora aqui os nossos comentários e ver aqui as perguntas que estão surgindo para a gente ir conversando, ó. Observei que alguns professores fazem limpeza com álcool no pino antes de fazer a cimentação com cimento autoadesivo. Ixi, não cabe tudo aqui, né? Não dá para. Você prepara. Não dá para eu ler tudo aqui, ó. Tem uma outra pessoa na cimentação com o U200, você prepara o pino com adesivo para cimentar, ou apenas estou vendo na prática suas aulas que o pino de fibra bem executado é a melhor opção. Sim, sabendo aplicar todas as etapas, na cimentação do pino reembasado com U200, você prepara o pino com adesivo para cimentar ou não utiliza? Ó, novamente, vou relembrar esses conceitos aqui para vocês. Vocês estão observando o tanto que a nossa tendência é ter essas dúvidas pontuais, né? E, novamente, não é que isso não é importante, mas as dúvidas pontuais elas podem nos trazer uma solução limitada. Se você apenas respondendo aí essas perguntas das pessoas, poxa, se você tem o reembasamento de um pino, beleza, você tem um pino reembasado, depois você vai limpar aquela região onde você reembasou e aplicar um adesivo para fazer a cimentação. Sim. Isso não interfere na adesão com cimento autoadesivo? Deixa eu ver aqui, Rodrigo, qual é a sua pergunta? Fazem limpeza com álcool no pino antes de fazer a cimentação. Espera aí.
Isso não interfere na adesão? Não, não interfere na adesão não, tá? Isso não interfere na adesão não. A limpeza com álcool ela é apenas para tirar a gordura ou eventualmente alguma coisa que esteja contaminando a superfície do pino. Mas como você bem disse, isso é só limpeza, tá? Isso é só limpeza, isso não é um tratamento de superfície para fornecer a melhor qualidade de adesão. Fiz um pino de fibra e uma coroa de cerômero no dente 22, com o tempo escureceu. Por que será? Ixi, aí tem uma infinidade de questões que a gente precisa pensar para saber por que escureceu. Normalmente o escurecimento não tem a ver com o seu processo restaurador, tem a ver com algum erro na endodontia, tá? Normalmente algum erro na endodontia. Fala, Carolzinha. Gente, já está aqui finalizando nosso tempo. Em resumo, inscrevam-se na semana, na imersão Quebrando Paradigmas com Pinos. Essa aula foi gravada aqui. Nós vamos subir ela lá no YouTube. Eu pego o link e disponibilizo para vocês. Ele fica disponível apenas para quem tem o link lá no meu Telegram. Então já vai subir daqui a pouquinho lá no meu Telegram essa aula e todas as aulas daqui em diante. Quem já estiver lá no Telegram vai baixar o nosso guia da semana. Esse guia da semana vai mostrar para vocês todo o conteúdo que a gente tem dentro desse nosso trabalho, dentro da imersão. Eu estou procurando aqui ver se eu acho alguma imagem dele. Não tem aqui. Não tem fotos. Para que vocês vissem. Bom, mas é só você entrar lá que você vai ter essa informação todinha lá. E aí a gente vai seguir juntos nessa caminhada dentro desse princípio de você fazer pinos que sejam pelo menos 50%, mas vocês vão ver que é possível a gente fazer 2 vezes mais rápidos. A gente fazer pinos que não soltam, que não fraturam, desde que você tenha conhecimento e tire esses entraves mentais que acontecem. Para de pensar só naquele material, só naquela técnica, só num pequeno passo. Pense maior. Vamos pensar no diagnóstico completo, no entendimento biomecânico de tudo aquilo junto. Por que se eu utilizar um determinado pino nessa situação ele pode ser melhor? Beleza. E a partir daí, aí sim você vai investigar. Não, beleza. Qual o material? Qual é o cimento? Como eu vou injetar o cimento? Como eu vou tratar a superfície do pino? O que eu vou... Então essas perguntas elas são secundárias, não menos importantes, mas elas são secundárias. Primeiro a gente tem que formar um grande conceito que destrói aquilo que está te travando, que está te atrapalhando. Amanhã o nosso tema, deixa eu abrir aqui o guia. Amanhã o nosso tema, é possível superar os paradigmas que te sabotam nos pinos? É possível? Fala, Lezinha. É possível superar os paradigmas que te sabotam? Sim, é possível. A primeira coisa é identificá-los, nós identificamos muitos deles hoje. Amanhã eu vou colocar para você estratégias para isso aí, ó. Para você abrir a mente. Como que você abre a mente? Com conhecimento. É o único jeito. Não tem como você... aqui eu vou utilizar o pino da empresa fulana. Não. A gente precisa ter mais conhecimento. Para daí a gente evoluir o nosso pensamento e conseguir ter estratégias que me forneçam a melhor qualidade possível. Tá bom? Ó, o Paulo tá fazendo uma perguntinha aí, ó, pontual, hein, Paulão? Qual o problema de utilizar ácido fosfórico nos pinos? Não tem problema nenhum, só precisa você saber a finalidade de utilizar o ácido fosfórico. Não tem, absolutamente não existe problema nenhum. A sua finalidade vai ser exclusivamente limpeza. Então, fixem essa fala. O resumo da nossa fala de hoje é o seguinte: para quebrar paradigmas dos pinos, eu preciso de conhecimento.
E o grande conhecimento está relacionado ao diagnóstico da situação. Tá certo? Esse é o ponto decisivo. Essa é a virada de chave. E não você ficar limitado ao pininho, ao cimentinho. Isso não estou dizendo novamente que não é importante. Sem dúvida que é importante. Mas é muito menos importante do que o entendimento do cerne da questão. E esse cerne, essa profundidade, é o que nós vamos entrar daqui em diante. Amanhã, então, nós vamos ver aquilo que te sabota e o mecanismo que você tem que fazer para destruir isso definitivamente. Inscrevam-se, mandem, compartilhem com os colegas de vocês. Na última imersão, nós tivemos mais de 10 mil pessoas participando. E nessa nós vamos fazer acontecer muito mais. Muito mais. Nós reformulamos de uma maneira muito especial para que você realmente saiba o que fazer nos caminhos que te fornecem a chance de sucesso e que você destrua definitivamente esses conceitos ultrapassados, não científicos, esses conceitos de eu acho, eu uso, isso não deve existir, tá certo? Então você vai evoluir e eu estou aqui para te ajudar. Então você que vai ser ajudado, mostra para um coleguinha seu, falou, essa coisa é bacana, vamos junto, vamos crescer junto aqui. É isso aí, tá ok? As inscrições elas começaram ontem à noite, mas já estão rodando no meu como chama, gente? Na minha biografia aí tem o link para você fazer a inscrição. Alezinha, muito obrigado, querida. Fica com Deus. Vocês todos fiquem com Deus. Até amanhã, então, a gente conversa de novo para a gente seguir com esse nosso raciocínio, com esse nosso pensamento que vai fazer você utilizar pinos 2 vezes mais rápidos, que não fraturam, que não soltam. Ah, mas o meu fratura, mas o meu falta. É porque você está fazendo alguma coisa errada e está com o pensamento incorreto. Então a gente vai crescer junto para destruir essas coisas malvadas que estão permeando o seu pensamento e a sua atitude clínica. Tá ok? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, até mais. A gente se vê amanhã, mesmo horário. Valeu!